Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7. Você algumas vezes na vida teve a sensação de que a sua fé é mais fraca do que você gostaria? Isso é muito comum, não é verdade? Você se sente às vezes incapaz de produzir aquele vigor e aquela espiritualidade que gostaria? Pois bem, eu também. Qual é a esperança para nós quando nós percebemos que não estamos à altura da expectativa dos outros e muitas vezes de nós mesmos? Quando nos sentimos abatidos, fracos, desencorajados, quando achamos que as dores e as lutas deste mundo e desta vida são maiores do que nós poderíamos suportar? Bem, eu lhe convido a acompanhar a leitura da palavra de Deus em alguns textos que nos ajudam a encontrar resposta para questões como essa. O primeiro deles está em Hebreus, capítulo 3, Hebreus, capítulo número 4, versículos de 14 a 16, que nos diz o seguinte: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, primeiro ponto. A nossa confissão é a nossa confissão de fé em Deus. Ela está baseada não nas circunstâncias da vida, e ela está baseada não na nossa capacidade de dar boas respostas. Esta é a religiosidade natural. A nossa confissão está baseada no Filho de Deus, na capacidade do Filho de Deus de cuidar, de salvar, de estar presente, de estar junto, de fortalecer os pecadores que a ele foram e que ele diz: e aquele que vem a mim, de modo algum os lançarei fora. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Nós, por termos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que penetrou os céus, não intercessores naturais, não os pastores da igreja que oram por nós e nem conhece tanto, nem consegue orar tanto, não os líderes espirituais, sejam eles padres, gurus, que têm suas limitações. Não, nós temos um sumo sacerdote que entrou nos céus, que está à direita de Deus, que venceu o pecado, que venceu a miséria. É este que temos. Nós temos este que está a interceder por nós, a mediar. A nossa confiança, portanto, está nele. Não está nas circunstâncias da vida, nem na nossa capacidade de confiar nele. A nossa confiança é uma confiança de entrega, de rendição, de olhos voltados para o destinatário e não de olhos voltados para a mão que confia. É isso que gera confusão na cabeça de muitas pessoas e que não conseguem perceber que a nossa religiosidade ou espiritualidade é um mero instrumento para que nosso foco esteja em Cristo mesmo. E o autor continua, quando ele diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, ele apresenta a verdade pela dupla negação. Nós não temos um sacerdote que não pode se compadecer. Em outras palavras, nós temos um sacerdote que pode se compadecer, que se compadece definitivamente de nós. Nós não temos um insensível. Por melhor que sejam os pastores humanos, eles são limitados e incompetentes, uma mera sombra de Cristo Jesus. Porque Cristo é que é efetivamente o pastor e cuidador de nossa alma. E o autor aos Hebreus continua dizendo: pois foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Preste atenção. O Senhor Jesus é um pastor empático. Porque mesmo sendo divino, e por isso conhecendo todas as coisas, Cristo as conheceu na sua condição humana também, pois foi tentado em todas as coisas. Ele sabe o que é a tentação pela sua onisciência divina, mas sabe também quais são as tentações, seja elas quais forem, pela sua experiência humana. Tentado pelo diabo, tentado pela carne, tentado pelo mundo, mas diferente de nós, ele nunca caiu na tentação. Ele sabe o peso que vem sobre a alma humana das tentações da carne, das inclinações caídas. Ele sabe o peso que vem sobre a alma humana das tentações espirituais, sobrenaturais, vindas do maligno, de autonomia, de orgulho, de independência. Ele sabe as tentações que vêm sobre nós, que vêm do mundo corrompido. De tal forma que João diz que aquele que ama o mundo não ama a Deus.
E Tiago diz: adúlteros, infiéis, não sabeis que o amor do mundo se constitui em inimizade contra Deus? Ele experimentou tudo isso, mas venceu tudo isso. Ele sabe o peso e a dor que vem no nosso coração quando enfrentamos tentação. E o autor dos Hebreus está dizendo: corra para Ele. Ele venceu tudo isso, está à direita, intercede por vocês. Olha o que ele diz, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele virá oportunamente, no tempo de Deus, de cumprir este propósito da aprovação em nossa vida, virá. Acheguemos, recorramos àquele que tem força, que venceu, que conhece, que nos capacita a enfrentar. É esta a verdade que a palavra de Deus nos diz. E isso me faz lembrar as palavras do profeta Abacuque. E, queridos, eu falo isso para vocês de uma necessidade que eu mesmo preciso experimentar em minha vida. Todos os dias eu preciso buscar a graça de Cristo e olhar para Ele, não para mim, não para a minha capacidade, mas para Ele. Não para as circunstâncias, não para o outro, mas para Ele. Abacuque diz, terminando o seu livro curto de profecia, a partir do versículo 17 do capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Que esta seja uma música em nosso coração. Oremos. Ó Deus bendito, não importa quão terrível seja o contexto no qual nos encontramos, e difícil, nós podemos passar e passaremos por situações medonhas em nossa vida. Todavia, Senhor Deus, revela-te a nós em graça, perdoa-nos quando o nosso coração está mais inclinado pelos confortos e pela alegria das circunstâncias da vida e não em Ti, e ajuda-nos a nos alegrar em Ti. Tu que nos dás a salvação eterna, o perdão dos nossos pecados. Tu que és a nossa fortaleza, fortalece os nossos pés, nos mantém altivos diante das lutas desta vida. Ó Senhor Deus, isso ocorrerá somente se Tu fores o maior tesouro do nosso coração e não conseguimos fazer isso pela nossa força. Portanto, pedimos a Ti, brilha-nos, brilha a Tua glória com graça sobre o nosso coração, para que o resplandecer da Tua glória ofusque as glórias opacas e passageiras que temos abrigado em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.